Você sabia que existe uma mulher na Bíblia que amaldiçoou o próprio filho no último suspiro da vida? E que essa maldição poderia ter destruído gerações inteiras se não fosse uma atitude que salvou tudo. Olá, eu sou a Mari Zignago e hoje eu vou te mostrar como a gente pode estar fazendo exatamente a mesma coisa que ela fez sem nem perceber. Fica aqui até o final, porque essa história vai mudar a forma como a gente vê as nossas lutas. Me responde uma coisa, você já se sentiu preterida? Já sentiu que alguém foi escolhido no seu lugar? Já lutou por anos por algo que parecia nunca chegar? Então, você precisa conhecer a história de Raquel. Porque a história dela não é sobre uma mulher bonita que se casou com Jacó. É sobre dor, comparação, espera, manipulação, mas também sobre propósito, superação e legado. E no final desse vídeo você vai entender como a história de Raquel fala diretamente com a nossa vida hoje. Em Gênesis 29, do 1 ao 11, mostra que a história de Raquel começa de um jeito único. Jacó estava fugindo, saindo da casa dos seus pais e chegou a uma região chamada Harã. E foi lá, perto de um poço, que ele viu Raquel pela primeira vez. A Bíblia diz que ela era pastora de ovelhas. Agora eu quero que você imagine a cena. Jacó vê essa mulher cuidando de um rebanho e quando ele viu, ele rolou aquela pedra sozinho, uma pedra que normalmente precisava de muitos homens para se mover, e deu água a todo o rebanho dela. E sabe o que isso mostra? A força do amor à primeira vista. Jacó literalmente mostrou a força da paixão. E quando ele descobriu que Raquel era filha de Labão, seu tio, certamente chorou de emoção, não é verdade? Ele sabia que ela era escolhida. Jacó amou tanto Raquel que trabalhou incansavelmente 7 anos por ela. E a Bíblia diz que esses 7 anos pareceram poucos dias, porque ele amava muito. Mas aqui nesse lugar romântico também começa o lado difícil da história. Porque depois desses 7 anos de trabalho árduo, de espera, de sonhos, chegou a noite do casamento. E Labão, pai de Raquel, fez uma das maiores trapaças da Bíblia. Ele colocou Lia, a irmã mais velha, no lugar de Raquel. E Jacó só descobriu no dia seguinte. Agora eu quero que você pense e imagine a dor de Raquel. Ver o homem que trabalhou 7 anos por ela acordar casado com a sua irmã. Uma verdadeira decepção, humilhação e um sentimento de ter sido trocada tomou o seu coração. Jacó a amava muito, propôs trabalhar mais 7 anos para o seu tio e casar com ela antecipadamente. Mesmo diante de uma situação tão complicada, Raquel sabia que ela era amada, mas a sua irmã tinha conhecido seu marido antes dela. E isso, infelizmente, acendeu uma armadilha no coração dela, chamada comparação. A Bíblia é clara e diz que Jacó amou mais Raquel do que Lia. Ela era amada, mas Lia era que tinha filhos. E isso destroçava o coração de Raquel. Enquanto Lia gerava um filho após o outro, a gente vê Rubem, Simeão, Levi, Raquel permanecia estéril. E a cada filho que Lia tinha, era como se esfregasse na cara dela, olha, eu tenho aquilo que você não tem. A Bíblia mostra que essa rivalidade entre as irmãs era intensa, havia competição, ciúme, muita dor. A cena era forte, que chegou um momento que Raquel disse para Jacó, dá-me filhos, senão morro. Você consegue sentir o desespero dela? A frustração, o sentimento de inadequação? Ela era linda, muito amada, mas sentia que faltava algo, que ela não era completa, que não tinha valor suficiente. Você consegue sentir o peso disso? Porque eu senti assim que eu comecei a mergulhar a fundo nessa história. E eu tenho certeza que a gente vive algo parecido em algum grau, E é aqui que essa história de Raquel começa a falar comigo e com você. Quantas de nós nos sentimos assim, comparando a nossa vida com a de outras mulheres, sentindo que todo mundo está conquistando coisas menos a gente, vendo as bênçãos na vida de outras pessoas enquanto parece que a nossa vida está extremamente parada, sentindo que a gente parece que não é boa o suficiente. Raquel tinha tudo aos olhos humanos. Ela tinha beleza, tinha um marido que amava loucamente, mas ela focava no que não tinha. E essa armadilha é perigosa, porque
quando a gente fica obcecada pelo que nos falta, a gente perde a capacidade de ver o que Deus já colocou em nossas mãos. E a primeira lição que Raquel nos ensina é: pare de se comparar. O plano de Deus para você é único. O tempo de Deus para você é único. Para de olhar para o lado. Para de achar que você só vai ter valor quando conseguir o que a outra tem. A outra lição também muito importante que a gente aprende com essa história é cuidado com a idolatria dos seus desejos. Raquel chegou a um ponto de dizer: ou me dá filhos ou eu morro. Ela colocou o desejo dela acima da própria vida, transformou um sonho legítimo numa obsessão destrutiva. A pergunta que eu faço para você é: qual é o seu filho? O que você tem colocado no lugar de Deus? É o casamento? A carreira? O corpo perfeito? A aprovação dos outros? Mas a história não termina aí, porque depois de anos de dor, lá em Gênesis 30, diz que o Senhor se lembrou de Raquel. Deus ouviu e a fez fecunda. E ela teve José, finalmente, o filho tão esperado, o filho que ela achava que ia dar sentido à vida dela. E depois veio a segunda gravidez, mas dessa vez algo trágico aconteceu. O parto foi difícil, foi complicado e Raquel estava morrendo. E é aqui que acontece algo que muita gente deixa passar batido, mas que é poderoso. Em Gênesis 35, vai dizer que ao sair a alma dela, porque ela estava morrendo, ela chamou o filho de Benoni. E Benoni significa filho da minha dor, filho da minha tristeza. Você percebe o que ela fez? No último suspiro de vida dela, a última palavra que ela pronunciou foi amaldiçoando o presente que tanto ela pediu ao Senhor. Ela não conseguiu enxergar que aquele bebê era uma bênção. Ela só via dor e sofrimento. Ela colocou isso na identidade do filho dela. Você, meu filho, é filho da minha dor. Contudo, Jacó, que tinha passado por um encontro profundo com o Senhor, que tinha lutado contra o anjo, que teve seu próprio nome mudado de Jacó para Israel, entendeu o poder do nome. Então, quando a gente percebe o final dessa história, Jacó, ele tira essa sentença que o menino carregaria, porque Deus tirou a sentença que ele também estava carregando. Ele sabia que carregar o nome de maldição era algo muito profundo, era algo muito ruim. E ele não ia deixar o filho dele viver sob o mesmo peso dessa palavra. E olha só a ironia divina. Raquel não sabia, mas aqueles dois filhos que saíram do ventre dela, José e Benjamim, se tornaram peças fundamentais na história de Israel. José salvou nações inteiras da fome e preservou a família de Israel no Egito. Benjamim gerou uma das 12 tribos, que é a tribo de Benjamim, do qual o apóstolo Paulo saiu e pregou o evangelho para o mundo inteiro. E o que ela chamou de dor se tornou porta de bênção para muitas gerações. Mas a terceira lição é a mais poderosa. Não amaldiçoe o que Deus te deu. Quantas vezes a gente faz exatamente o que Raquel fez? Deus nos dá um presente, uma bênção, uma oportunidade, mas a gente só consegue ver dor, só consegue ver coisa chata, só o pior. Esse emprego, muitas vezes, né, é só fonte do meu estresse. Esse marido só me dá trabalho, meu Deus. Eu já falei isso. Essa minha filha, ela é demais, ela tem uma personalidade e sem perceber, a gente coloca uma sentença sobre aquilo que Deus já nos deu. Mas eu quero te dizer hoje, cuidado com as palavras que você fala sobre tudo aquilo que o Senhor já deu para você. Cuidado com o nome que você dá para as suas circunstâncias, porque você pode estar chamando de dor aquilo que o Senhor já disse que é bênção. E a quarta e última lição vai te libertar. É que o propósito vai além do que a gente consegue enxergar. Raquel morreu achando que aquele parto foi uma ruína. Ela não viu José salvando nações, ela não viu, infelizmente, Benjamim se tornando uma tribo poderosa, ela não viu o legado que ela deixaria. Às vezes, você está no meio da dor e não consegue enxergar o propósito, mas Deus vê. E Ele está preparando algo que vai além dos seus olhos, além da sua geração. Outra coisa que eu preciso muito te dizer: continue, avance,
Mude a sua mente e seja liberta. Não importa quantas vezes você foi preterida, trocada, esquecida, não importa quanto tempo você passou, não importa também as comparações que você já viveu. O seu tempo vai chegar. E quando chegar, vai valer cada lágrima, cada noite de dor, cada dia de espera. Gênesis 30, 22 diz que o Senhor se lembrou de Raquel. E Deus ele também vai se lembrar de você. Ele não te abandonou, ele não te trocou por ninguém. Sabe, o que você está vivendo agora é temporário. Essa dor é temporária. A espera também é temporária. Mas o propósito que Deus colocou em você, esse é eterno. Então hoje eu quero te desafiar. Qual é o Benoni na sua vida que você precisa transformar em Benjamim? Porque eu acredito que Deus quer levantar um exército de mulheres curadas. Mulheres que não vivem mais sob sentenças. Mulheres que não amaldiçoam o que Deus já deu. Mulheres que sabem que são em Deus e que têm autoridade para mudar as suas narrativas. E a história de Raquel nos lembra, não importa o que você passou, não importa que nome você deu para sua dor, o Senhor Deus, ele transforma todas as coisas. Ele pode mudar o final da sua história. Ele pode tirar a sentença de morte e colocar no lugar uma sentença de vida, de bênção. Reflita sobre isso e que Deus possa continuar ministrando todas essas verdades no seu coração. Se você não é inscrita ainda, clica no botão de se inscrever, porque toda semana eu vou estar trazendo aqui conteúdos que vão edificar a sua vida. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.